estou com pressa, tem que vencer uma guerra, tem que vencer uma batalha, tem que vencer uma luta, Samuel está demorando, vou oferecer logo esse sacrifício aqui, porque assim Deus já abençoe, nós vamos e vamos resolver a situação. Né? Decisão precipitada, decisão sem a direção de Deus e fazer uma coisa que não era para ele fazer. Aleluia. Aquilo ali acabou com o quê? Com o reinado dele. Aquilo entristeceu tanto o coração de Deus que naquele exato momento ele perdeu o reinado dele. Foi destruído por causa de uma decisão que ele tomou impensada. Temos também Sara, né? Sara. Deus prometeu, Aleluia. Abraão, você será o pai de uma grande nação. Glória a Deus. Vem fora da terra, olha para o céu. Conta as estrelas. Aleluia. Se você puder contar as estrelas, conta as estrelas. Jesus. Assim será a sua geração. Aleluia. Mas passaram muito tempo, 7 anos. Sara estéril, 100 anos. Deus não vai dar mais a Deus. Deus vai cumprir essa bênção, mas Deus vai cumprir. Né? Mas eu vou dar Agar, né, a minha empregada, para ter um filho com ele, para ir para acontecer logo o que tem que acontecer, porque Deus falou que vai dar, então, pelo filho dele, Deus vai abençoar, então a geração dele vai ter, porque eu já passei da idade, eu já não tenho mais chance, porque já não tem mais jeito. Deus, aleluia, Né? Então eu vou pegar e vou deixar Deus trabalhar na minha vida da maneira que eu acho que está certo. Vem aqui, Agar, dá um filho para o meu marido aqui. Consequência até hoje, se tem a guerra lá no Irã e no Iraque, consequência daquela ali. Daquela decisão de estar a decisão precipitada sem a direção de Deus. Aleluia. Né? E Saul perdeu o reinado dele, nós fomos presos pelos pecados de Eva, foram lançados fora do jardim do Éden, teve que trabalhar para poder comer, aí já tinha espinho, já tinha cansaço físico, já não tinha mais a presença de Deus toda a tarde visitando eles, não tinha mais o gozo do Espírito Santo, a paz que só o Senhor Deus pode nos dar, aquela tranquilidade, a segurança, não tinha mais recurso, aquela porta daquela serpente que foi usada por Satanás, pagou um preço por causa da decisão errada de Eva, né? E toda a estrutura da vida humana ela foi abalada por causa de uma decisão precipitada de uma mulher sem direção de Deus. Glória a Deus, Né? Temos também outras pessoas que tomaram decisões erradas. Eu, quando tinha 16 anos, a minha mãe estava muito doente e disse: eu vou morrer, mas eu quero deixar você casada. Eu não quero deixar você solteira. Tinha um jovem, ele era mais velho que eu, o dobro da minha idade. Ia fazer 16, ele tinha 34, quase 34 anos, a idade quase do meu pai. Meu pai: não, porque eu não quero. Eu disse: minha filha, casa com esse rapaz, porque se você casar com ele, rapaz bonito, rapaz rico, os pais dele crentes, né? Ele não era, mas os pais eram crentes, eu não era crente também, mas eu sonhava com o meu príncipe encantado, né? Eu queria me casar por amor, queria, né? Uma decisão errada que eu tomei. Se eu tivesse obedecido a minha mãe, eu não tinha passado por tudo que eu passei, sofrido o que eu sofri para poder conhecer Jesus depois. Já ia entrar numa família cristã, né? Porque com certeza Deus tinha chamado essas coisas desde dentro da minha mãe. Então, tudo que eu passei e tudo que eu sofri, consequência da minha decisão errada, né? Mas eu era só uma jovem, não tinha Jesus, não tinha conhecimento, mas tomei uma decisão errada e paguei o preço. Minhas filhas pagaram um preço muito grande porque eu tomei uma decisão errada na minha vida. Então, nós temos também pessoas que tomaram decisões certas na vida, né? Pessoas que buscaram a presença de Deus, pessoas que não fizeram as coisas precipitadamente, né? Como foi citado Zaqueu, quando soube Jesus ia passar, o que ele fez? Opa, vou correr na frente, vou subir nessa árvore, vou passar por aqui, eu quero conhecer Jesus, quero saber quem é Jesus. Aleluia. Ele tomou uma decisão correta, na direção de Deus, correu à frente, chegou ali, subiu naquela árvore, que ele era pequeno. A Bíblia diz que era uma árvore de espinho, né? uma árvore de uma figueira brava, imagina que era uma árvore difícil para subir. Quando Jesus chegou ali embaixo, Jesus sabia que Zaqueu já estava ali em cima. Chegou ali embaixo e desce, Zaqueu. Hoje provém que o povo está na tua casa. Aleluia.
Zaqueu desceu feliz da vida, desceu correndo e recebeu Jesus na casa dele. O que aconteceu? Foi salvo ele e a casa. Aleluia. Né? Temos também aquela viúva, né, que não pediu filho nenhum a Eliseu, mas Eliseu queria dar um presente para ela e pediu ao Senhor que desse a ela um filho. Ela teve um filho. Quando o filho dela, com 12 anos, aquela criança morreu, ela tomou uma decisão: vou atrás daquele homem de Deus, porque aquele homem de Deus, ele me prometeu, eu não pedi filho a ele, e agora o meu filho morreu. E ela pegou, não falou nada com ninguém, simplesmente na direção de Deus. Foi até aquele homem e disse: olha, meu filho morreu, vai lá. E aquele homem foi lá, orou, clamou ao Senhor, e aquela criança teve vida novamente. Né? Esther, quando Naamã tramou para destruir todo o povo hebreu, para destruir todo aquele povo, Esther tomou uma decisão: vai lá, fala com todo o nosso povo, todas as minhas meninas, todas as minhas irmãzinhas, as minhas concubinas, vamos orar e jejuar 3 dias e 3 noites, sem comer nada, porque Deus vai dar uma resposta. Glória a Deus, então, aleluia. Chegar perto do rei, aquele rei estendeu para ela o cetro e mandou ele atrás: o que você quer que eu faça? E ela conseguiu, através de sabedoria e a decisão correta, aquele povo foi salvo. Né? Então, nós temos que tomar decisões na nossa vida. Decisões que podem ser céu ou inferno. Decisões que vão decidir a nossa vida, a nossa situação. Né? Nós temos que decidir a nossa vida, porque tem coisas que o nosso pai pode fazer, o nosso pastor pode fazer, o nosso vizinho pode fazer, mas tem coisas que só nós podemos fazer. E tem coisas que têm que ser feitas só quando nós estamos vivos. Glória a Deus. O que Deus podia fazer por nós? Quando Deus tomou a decisão de enviar Jesus Cristo para derramar o sangue dele lá na cruz do Calvário para nos salvar, ele já sabia que hoje eu estaria aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu já sabia que teria pessoas aqui que não entendem a palavra de Deus, que precisam entender, apesar de ouvir e não se cansar de ouvir, ou até se cansar de ouvir. É no louvor, é numa palavra, é num tio, é numa tia, é numa prima, é numa irmã. Já estou cansado de ouvir. Essa pessoa vai ficar doida. Não para de falar de Jesus para mim. Não fala que Jesus é esse, Jesus aqui. Se a minha mãe for, eu vou com ela. Se o meu pai for, eu vou com ele. Não vai. Não vai. Porque a salvação é individual. A salvação é a decisão que cada um tem que tomar. A consequência, né, dessa decisão vai gerar o quê? Céu. Vai gerar o quê? Vida eterna. Vai gerar o quê? Salvação eterna, gozo eterno. E quando ela decidiu comer daquele fruto, desobedecer a ordem de Deus, ela tomou uma decisão que causou morte para ela. E se no dia que chega e fala assim: olha, Jesus veio salvar, curar e libertar. E a pessoa diz: não, eu não quero Jesus. Está tomando uma decisão para acabar com a sua vida eterna, porque a vida ela só começa depois que morre. Quando aqui nasce lá no céu, nasce lá no inferno. Aleluia, né? Porque a nossa carne, eu falei com a pregação anterior, a nossa carne, ela não tem direito à salvação, porque a nossa carne é sangue, sangue é pecado, né? A nossa carne, ela veio do pó, e do pó ela tornará. Foi isso que Deus disse quando criou Adão e criou Eva. A carne, ela veio do pó e ao pó tornará. Então, para a carne, nós até fazemos isso com arroz. Para a nossa carne, ela quer mais